Olá pessoal, estamos aqui de volta dando sequência ao nosso treinamento sobre o sistema EAUT. Nos nossos dois primeiros encontros, a gente fez uma apresentação geral do sistema, né, mostrando principais funcionalidades, né, uma visão geral do processo de auditoria dentro do sistema e também questões relativas a aquelas configurações iniciais, acesso, formas de pesquisa, como funcionam os menus, né, e uma questão mais relacionada à navegação em relação ao sistema. A partir de agora, a gente vai entrar exatamente no grande objetivo do nosso treinamento, que é a questão da operacionalização de auditorias através do sistema EAUT. Nossa ideia será prover para vocês sempre, né, seguindo o processo de auditoria, a gente comentou isso no nosso primeiro encontro, mas hoje a gente vai detalhar um pouco melhor, né, o processo de auditoria que foi estruturado dentro do sistema EAUT, e a gente vai seguir com essas aulas, com esses tópicos, seguindo exatamente esses passos, para que, ao final, você tenha a condição de operar o sistema, realizar auditorias, né, com excelente qualidade, excelente valor agregado. Como nós vamos trabalhar a partir de agora? A gente sempre terá uma primeira parte, vocês viram aí que o tópico, o nome dele é 3A, então a gente vai ter o 3A, vamos ter o 3B, ou seja, sempre uma primeira parte relacionada ao assunto, tratando de uma questão mais teórica, de uma questão mais conceitual, e a segunda parte, ela será uma parte prática, ok? Mostrando como aquilo é operacionalizado no sistema. Por que isso? Porque a ideia do sistema, ou a ideia da CGU, não é que você tem um sistema onde você tem um repositório de informações. Lá está pedindo uma planilha e você simplesmente põe qualquer coisa, né? Um pouco exagerado aqui, mas acrescenta alguma coisa e sobe aquela planilha. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente entenda o conceito. Por que estamos fazendo aquilo? E, na verdade, aonde aquilo vai nos levar. Então, um exemplo aqui típico, a gente vai ter uma matriz de avaliação de riscos e controles. Não basta você fazer uma matriz de avaliação de riscos e controles e depois chegar em testes iguais ao que você faria antes. A ideia não é essa. A ideia é que a gente possa realmente trazer, agregar valor com esses mecanismos. Ou seja, eu vou fazer uma matriz de riscos e controles que vai me ajudar a melhorar os meus testes, a planejar testes mais eficientes, testes que vão, de fato, fazer a diferença, né, naquele objeto de auditoria. Então, a nossa jornada começa agora. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho do processo de auditoria e, na sequência, a gente vai gravar, né, trazer para vocês como esse processo é iniciado no sistema EAUT. Então, primeira aula, como criar um processo de auditoria dentro do sistema, e a partir daí, de acordo com as fases do processo, a gente vai dando sequência, trazendo aqui cada fase, explicando o seu conceito e depois mostrando como isso é operacionalizado dentro do sistema, ok? Bem, antes de mais nada, né, uma pequena introdução, trazendo aqui o conceito, né, do modelo de 3 linhas do Instituto dos Auditores Internos. Esse modelo, ele teve um objetivo, né, ele tem um objetivo muito importante, que é trazer para as pessoas, para os operadores do sistema de controle interno, a exata noção de suas responsabilidades, seus limites, né, as suas atribuições em relação à gestão de riscos e aos controles mantidos numa organização. Normalmente, aqui no Brasil, a gente associa a palavra sistema de controle interno a CGU, unidades de auditoria e por aí vai, mas, na verdade, a melhor definição de sistema de controle interno é esse modelo de 3 linhas, onde dentro de uma organização você tem instâncias de gestão que são responsáveis por controles e você tem a unidade de auditoria interna responsável por controles. Então, esse modelo ele traz aqui algumas premissas que norteiam o sistema, a estruturação do sistema e o processo de auditoria no sistema. A primeira é de que a auditoria é um componente importante da estrutura de governança de uma organização. A auditoria interna, ela
é criada, ela é estabelecida para garantir que os interesses, né, do principal, do dono, no caso do serviço público, da sociedade, sejam atingidos pela organização, sejam alcançados, sejam buscados pela organização. Então, ela vai avaliar os processos internos da organização de governança, de gestão de riscos e de controles, de forma que a organização possa seguir, né, nessa caminhada, nesse propósito de atingimento dos seus objetivos institucionais. E esse modelo ele traz algo muito interessante, que é mostrar que controle não é uma atribuição da auditoria, ou não é uma atribuição exclusiva da auditoria. A auditoria participa desse processo, mas não é um processo da auditoria. E é importante a gente ter esse conceito, né, na nossa cabeça, no nosso entendimento. A gestão é responsável pela primeira e pela segunda linha de defesa. Primeira linha são os proprietários do risco, os gestores operacionais, aqueles que executam as atividades e executam as atividades de controle que foram estabelecidas após um mapeamento de riscos, ou pelo menos assim deveria ser. A segunda linha como diretorias de risco, diretorias de compliance ou áreas com esses objetivos, qualidade, controle financeiro, por aí vai, que vão estabelecer diretrizes, que vão dar expertise, que vão dar apoio para que a primeira linha possa executar a sua atividade. E a auditoria interna, como uma atividade independente e objetiva que vai avaliar se os processos de governança, de tomada de decisão, de planejamento, de prestação de contas, se os processos de gestão de riscos, de identificação e avaliação dos riscos operacionais e estratégicos da organização e os controles internos estabelecidos para mitigar os riscos são adequados. Isso muda um pouco, talvez, a nossa lógica até então de trabalho, onde a gente ia lá na gestão avaliando transações apenas, mas o conceito moderno de auditoria diz que a auditoria deve avaliar se o sistema de controle interno, se a gestão de riscos e os controles são adequados. Enfim, olhando para frente, olhando para o risco e não olhando apenas para aquilo que já aconteceu e é um fato, um problema materializado. Bem, como a gente falou, considerando esse conceito, considerando essa lógica, considerando essa premissa que colocamos, né, aqui a gente traz de forma esquematizada a definição de auditoria interna. Né, segundo o IA, segundo a Instrução Normativa número 3 da CGU e outras, né, normas nacionais aí de outros entes que têm, né, seguido também essa linha, é uma atividade independente e objetiva. Para que ela possa ter resultados válidos, credíveis, né, que agreguem a quem recebe a informação, ela precisa ser independente. Independente é um atributo da unidade de auditoria interna. Ou seja, ela tem nível de reporte adequado, ela tem um nível de capacidade para emitir opiniões isentas, sem pressões ou sem medo de represálias. A independência é um atributo da unidade de auditoria interna e a objetividade é um atributo dos auditores. E para a gente entender bem essa palavra objetividade, né, uma boa forma é pensar o contrário. Subjetividade, seu contrário é subjetividade. Então, o auditor não trabalha com julgamentos subjetivos, mas com julgamentos objetivos. Ele trabalha sem conflitos de interesse, ou seja, a sua opinião ela é baseada em fatos, em evidências adequadas e suficientes. Bom, com base nesses atributos, a auditoria interna vai, então, elaborar ou realizar o seu processo de trabalho, que tem, né, é uma atividade de avaliação e consultoria sobre os processos de governança, gestão de riscos e controles, como a gente falou aqui anteriormente, com um objetivo. O objetivo não é apenas reportar erros, ou não é o objetivo principal. O objetivo principal é agregar valor, é proteger valor, é ajudar a organização a atingir os seus objetivos, é garantir que o acionista, no caso do serviço público, né, o cidadão que investe no Estado, ele tenha retorno
né, daquilo que ele tem investido e financiado as atividades do Estado. Tudo isso, para que isso aconteça dessa forma, a auditoria ela é definida como um processo sistemático e disciplinado. E o que é um processo sistemático e disciplinado? É um processo que não é cada um por si, cada um do seu jeito. Eu sempre fiz assim, eu aprendi assim, quando eu entrei, eu inventei dessa forma. Não, a auditoria segue métodos de trabalho, ela segue normas. Por quê? Porque isso é um requisito para que os seus resultados sejam válidos, sejam credíveis, eles sejam aceitáveis aqui nessa organização ou em qualquer outra, ou em qualquer lugar do mundo. Então, a gente precisa estabelecer um processo sistemático e disciplinado. E isso começa pelas normas de auditoria. Por isso, nós temos normas internacionais, normas nacionais, que definem, que estabelecem como funciona o processo de auditoria. E aqui chamando atenção para essa palavra, processo, né? Auditoria como início, meio e fim, como um processo que tem fases, que tem atividades definidas, organizadas. E a partir disso, o sistema EALD vem como um apoio a esse processo. Eu estabeleço normas, métodos, modelos, e estabeleço um sistema que me ajuda, que me apoia nesse processo, que me condiciona ou que me direciona, né, os meus passos nesse processo de trabalho. E aí, para que a gente fale um pouco de um processo de trabalho de auditoria que agregue valor, que realmente atinja os seus objetivos, a gente precisa um pouco trazer à nossa mente uma reflexão sobre nossas práticas de auditoria, né? Aqui a gente faz uma comparação entre a atividade de auditoria interna prevista, preconizada nas normas, né, nacionais ou internacionais, né, que a gente conhece, e os trabalhos de inspeção, né, que eram muito a forma como aqui no Brasil se trabalhava anteriormente. Na verdade, isso foi uma evolução de toda a auditoria interna, não só do serviço público, mas também do setor privado. Talvez o setor privado um pouco mais rápido, né? Ele já se adaptou e a gente está nesse momento de mudança de cultura no serviço público. O que é isso, inspeção e auditoria interna? Nós falamos que a auditoria interna é uma atividade independente, objetiva, de avaliação e de consultoria, né, que tem como objetivo agregar valor, verificar, né, se os processos de governança, riscos e controles são adequados. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é que o gatilho, aquilo que desperta, aquilo que motiva um trabalho de auditoria interna são riscos. Ou seja, o auditor interno se move em relação a riscos. Ele vai trabalhar movido pela questão dos riscos identificados. Aonde tem risco, eu devo trabalhar. Aonde não tem riscos, eu não preciso, né, ter uma atuação tão forte. Enquanto que a inspeção, ela trabalha com suspeita, com denúncia, sempre com aquela desconfiança de que o gestor, né, é um ladrão, o gestor está, né, agindo sempre de má fé, aquela questão de que eu chego lá como auditoria, preciso achar um erro, eu preciso encontrar alguma coisa, porque sempre terá alguma coisa a ser encontrada. Então, a gente muda um pouco essa relação e acaba trazendo uma relação de trabalho entre auditoria e gestor diferente, não mais uma relação apenas de desconfiança. Isso não quer dizer que o auditor não vai trabalhar com ceticismo profissional, com zelo profissional. Não, ele sempre terá que ter esse pensamento cético, mas ele não vai com aquele propósito, com aquela direção, com aquela motivação de achar que tudo ali está errado, que as pessoas são inimigas, são do mal, vamos dizer assim, mas que estamos todos em um mesmo barco atuando em prol da entrega dos bens e serviços públicos à população. O objetivo, né, de uma inspeção, ele é ligado a aferir conformidade de transações. Então, eu vou, na verdade, olhar o que aconteceu, olhar as transações que aconteceram na organização, né? E a partir disso eu vou ver se elas foram corretas ou erradas. Ao final, eu vou ter um reporte que vai me dizer o seguinte: ó, eu achei aqui esses erros, essa lista de erros, para que você se vire agora para corrigir.
Enquanto que o objetivo da auditoria interna é fornecer garantia razoável sobre o quê? Sobre o sistema de controle interno. Olhando para frente, ou seja, o sistema de controle interno está adequado, os controles estabelecidos são adequados e suficientes, estão sendo operados de forma adequada. Esse é o grande papel da auditoria interna, onde eu não vou apenas achar erros, mas eu vou prevenir erros, eu vou olhar para frente, eu vou ajudar aquela organização a caminhar muito mais rápido, porque ela terá uma garantia razoável de que seus riscos estão bem administrados, eles estão em um nível adequado ao apetite de risco da organização. E por isso, na inspeção a gente tem um foco, né, principalmente, né, basicamente, testes substantivos. O que são testes substantivos? São os testes nas transações. Então, se eu vou fazer uma auditoria sobre pagamentos, eu vou lá no extrato bancário, seleciono uma quantidade X de pagamentos realizados por algum critério de amostragem, né, que a gente estabelecer, e eu vou olhar um por um e ver se teve erro ou não teve, se aconteceu um desvio ou se não aconteceu um desvio. Enquanto que a abordagem da auditoria interna, eu vou trabalhar principalmente com testes de controle. E aqui a palavra é principalmente, não quer dizer que eu não vou olhar transações, mas o meu foco será principalmente ver se os controles são adequados. Às vezes eu estou olhando uma organização, por exemplo, o exemplo que a gente usou aqui dos pagamentos, estão todos corretos, mas o sistema de controle interno está horrível. Não teve problema, mas a pessoa tem poder total para pagar o que ela quiser, no valor que ela quiser, fazer transferências, né, daquele recurso, não tem segregação de função, não tem controle de alçada, mas eu tenho pessoas honestas que não está acontecendo problema nenhum. Então, se eu fico com o foco da inspeção apenas em transações, o que vai acontecer é que um dia, se tiver um problema, eu vou localizar o erro e dizer, ó, desviou aqui e a empresa faliu, né? Acabou, não adianta mais. Enquanto que o processo de auditoria, eu vou ver transações também, mas eu vou focar nos controles para que nunca aconteça ou que a gente reduza significativamente a probabilidade de que aqueles problemas aconteçam. Então, eu não vou olhar apenas as transações para ver se foram certas ou erradas, mas eu vou olhar os controles estão funcionando, os controles são adequados, eles estão suficientes, eles realmente levam aquele nível de risco para o nível de apetite que foi definido pela organização. E aí a gente tem essas consequências, o reporte da auditoria interna, né? Eu vou falar de pontos positivos e negativos, eu vou dizer os controles estão bons, estão ruins, e, enfim, né? Vou reportar falhas que são relevantes, mas principalmente eu vou fazer uma avaliação do sistema e trazer esse retorno. Enquanto que na inspeção, basicamente, a gente vai falar de erros. Nosso relatório é errou, errou aqui, errou acolá. Então, é uma mudança de foco importante, onde a gente tem um relatório, um reporte que é relevante, agrega valor à gestão. Relacionamento, né? Eu vou lá para achar erros, então eu sou totalmente independente, eu não tenho nada a ver com a gestão, enquanto que a auditoria interna se vê como parte da organização. Nós não somos adversários, nós somos parceiros com funções diferentes. Né? Nós não somos inimigos, mas a gente está no mesmo barco. E o meu objetivo como auditor é que você, gestão, é que o gestor consiga atingir os seus resultados. O tipo de relação, né, da auditoria interna, portanto, construtiva, estamos juntos, vamos, né? Eu vou apoiá-lo a alcançar os seus objetivos, enquanto que o tipo de relação da inspeção é uma relação contraditória, interrogativa, né, sempre naquela desconfiança máxima sobre a gestão. A hipótese da auditoria interna, né? O sistema de controle está adequado e eu vou testar para ver se ele de fato está adequado. Enquanto que na inspeção eu sempre parto daquela coisa, algo está errado e eu vou achar um erro. E por vezes, né, o auditor não consegue encontrar um erro e ele vem com o que a gente chama de firulas, né? Faltou um carimbo, faltou isso, faltou aquilo, porque o seu relatório tem que ter uma inconformidade, já que esse é o seu grande objetivo.
E por último, né, o propósito, identificar erros ou falhas, enquanto que aqui a gente tem a agregação de valor, proteção de valor. Como que eu agrego valor? Melhorando as operações, melhorando os processos, melhorando, né, a abordagem de riscos dada pela organização, melhorando a eficácia e a eficiência dos controles internos que são estabelecidos. A gente tem aqui no Brasil, muita gente fala, não tem controles. Não, tem controles. O problema é que, às vezes, a gente tem controles demais, onde há riscos de menos, e às vezes a gente tem risco demais e controles de menos. Ou seja, os controles, por vezes, estão em lugares errados, porque as pessoas não se sentem donas, né? Elas não sabem é, é, quem é responsável por aquilo, não dá essa definição de papéis, de responsabilidades, e a gente precisa trazer isso para o contexto brasileiro. Ou seja, a gente tem que agregar valor, e uma forma de agregar valor é deixar claro, né, esses papéis e as responsabilidades relacionadas a isso. Considerando, então, né, esse propósito da auditoria interna, a gente tem aqui um infográfico, lá na frente eu vou mostrar para vocês aonde ele está disponível. Esse infográfico, ele nasceu de um mapeamento de processo feito aqui na CGU, de processos e riscos, onde a gente trabalhou o processo de auditoria, e ele é uma forma gráfica, didática, de apresentar como está estruturado em grandes linhas, né, de ação o processo de auditoria interna, desde o seu planejamento anual até a contabilização dos benefícios decorrentes da atividade de auditoria interna. Então, esse processo, ele traz aqui, na verdade eu vou mostrar para vocês também, a gente tem um processo mapeado, bem mais detalhado, aqui é uma questão mais gráfica, né, mais visual, e acaba sendo muito interessante, né, para qualquer auditor que está iniciando ou que está, vamos dizer assim, tomando, né, fazendo uma atualização aí de seus conhecimentos, para a gente entender como é o processo de auditoria segundo normas internacionais, segundo as normas da IN3 da CGU e demais normas, né, aplicáveis aí a outros entes. E eu queria deixar claro, esse processo está disponível na internet, inclusive a gente tem uma versão editável disponível lá no site da CGU, caso você queira adaptar eventualmente nomenclaturas, né, ao contexto da sua organização, isso será possível, mas, claro, as caixinhas e os processos, em tese, não mudam, porque o nosso processo não foi um processo da CGU, mas é um processo elaborado de acordo com as normas internacionais, que são baseadas em melhores práticas, né, de auditoria interna reconhecidas mundialmente. E esse processo, então, ele estabelece uma fase de planejamento anual baseado em riscos, né? Não é mais aquele planejamento anual da unidade, onde eu chego no final do ano, e aí, gente, alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma sugestão aí, né? O que a gente vai fazer no ano que vem? Qualquer coisa aí que vocês tiverem na cabeça. E agora eu passo de um mapeamento de universo de auditoria e uma priorização dos objetos de auditoria com base em riscos. Que riscos são esses? Riscos que ameaçam os objetivos da organização. Começando daqui já o nosso processo de agregação de valor, né? Porque se eu audito áreas ou objetos relevantes na organização, eu tenho condição de agregar valor. Enquanto se a minha auditoria é sobre objetos irrelevantes ou não muito relevantes ou prioritários naquele momento, provavelmente o gestor não vai dar muita bola para os seus resultados e ao fim, a gente não vai melhorar a gestão da organização. O processo, né, de planejamento anual, ele vem todo de um entendimento, né, do contexto, uma identificação dos objetos de auditoria, uma avaliação da gestão de riscos, se da unidade ou se não tem um levantamento de riscos pelo auditor, e um fechamento com uma seleção de objetos conforme os principais riscos da organização. E aí a gente entra no processo de auditoria individual, que é o que a gente vai tratar aqui, né, ao longo desse treinamento. Esse processo de auditoria individual, ele também tem uma fase de planejamento baseada em riscos,
porque eu vou focar os meus exames aonde os riscos são mais relevantes. A gente deixa de mão um modelo antigo, onde olhávamos, né, para um objeto de auditoria e simplesmente fazíamos uma amostra de tudo que tinha lá e ah, ah, usávamos procedimentos padronizados, né? Então, dependente da organização, da unidade, do tamanho, da complexidade, a gente usava aquele mesmo procedimento padronizado que dificilmente agregava valor. Por quê? Porque ele não era complexo demais, né, a ponto de um, de um objeto muito complexo, e ele também não era simples demais para um objeto, né, menos complexo. Então a gente tinha aquele meiozinho, aquele morno, né, onde num processo super complexo eu via algo mediano, num processo simples eu via algo mais ou menos mediano. Então a gente passa para um planejamento onde meus testes, onde as minhas questões de auditoria, elas são definidas a partir do contexto de riscos daquele objeto de auditoria. E a gente vem para a execução do trabalho, uma execução onde eu vou aplicar os testes que foram definidos no planejamento, aonde eu vou documentar esses testes com evidências adequadas e suficientes, e eu vou elaborar minhas conclusões, meus resultados preliminares, discuti-los com a gestão, levar para a gestão as propostas de recomendação e discutir a sua execuibilidade, a sua oportunidade, a sua conveniência, e ao fim fechar um relatório final e começar o monitoramento das recomendações, já que essa é uma parte importante do processo, porque eu só vou agregar de fato valor quando as recomendações forem implementadas. E ao serem implementadas, a gente vai aferir os benefícios, ou seja, o que aquela auditoria trouxe de ganho para a organização. Sejam eles ganhos financeiros, que não é um prejuízo identificado, um ganho financeiro, mas realmente uma melhoria alcançada que trouxe economia, né? Um gasto evitável que pela auditoria a gente consegue cessar, ou algo que aconteceu e a gente consegue, né, apoiar a gestão para recuperar aqueles valores que foram desviados ou gastos indevidamente. Então, esse é o macro processo de auditoria. E como eu falei, nós vamos trabalhar ao longo desses dias falando aqui dessa parte, né, do trabalho individual. Como isso está estruturado no sistema e-audit? Então, nós temos um plano anual de auditoria. Esse plano anual de auditoria vai ter uma série de trabalhos de auditoria que são planejados. Então, ao final do ano anterior, eu preparo o meu plano de auditoria, eu defino que objetos eu vou auditar e qual é o objetivo geral daquele trabalho, né? Estabeleço ali um cronograma, uma previsão, né? Tanto de tempo necessário quanto de momento em que eu farei aquela auditoria. E esse momento ele é importante porque, por vezes, não existe um momento certo de uma intervenção. Por exemplo, um exemplo aqui bem simples, se eu for fazer uma auditoria sobre dengue, né, eu preciso de alguns testes, eu tenho momentos corretos para aplicar. Por exemplo, se eu quero fazer um teste sobre a questão dos germicidas que eles usam lá, né, para matar, né, as larvas, não dá para eu fazer quando os mosquitos já estão voando, né? A questão de aplicação lá do inseticida tem que ser nesse momento. Então, os testes, são exemplos simples aqui, mas os testes eles precisam pensar no tempo, né? Quando eles podem ser feitos. Um teste, por exemplo, de estoques, ele tem que ser feito no momento certo, né? Provavelmente no fim do ano, em algum momento específico. Enfim, e também essa questão da tempestividade relacionada aos conhecimentos técnicos. Por vezes você precisa fazer um determinado trabalho, uma determinada auditoria, mas você não tem ainda a expertise, o conhecimento técnico. Então, você vai, ao longo do ano, se preparar para aquilo, buscar o conhecimento, eventualmente buscar outras alternativas, como especialistas, e se preparar, se municiar das competências necessárias para você poder aplicar os seus testes. Então, o plano de auditoria vai definir isso, quais são os nossos objetos de auditoria, os objetivos gerais, né? E o momento em que eles serão
realizados. E aí, no sistema EALD, cada trabalho previsto de auditoria, ele se desdobra em algumas etapas. Nós falamos isso no primeiro encontro, mas eu queria aqui trazer um pouco mais de detalhe, ou seja, nas normas, né, no geral, a gente conhece o processo de auditoria como planejamento, execução, comunicação de resultados e monitoramento. O EALD funciona com essa mesma lógica, mas algumas dessas fases elas são quebradas, ok? De uma forma um pouco mais detalhada, onde ele vai te levar, né, te dar o caminho para que você possa cumprir essas fases adequadamente. Então, a gente começa pela análise preliminar. A análise preliminar está prevista no IPPF, está prevista na IN3, ou seja, é o momento de entendimento do objeto, você vai estudar o objeto. Olhe bem, a gente ainda não estabeleceu os nossos testes. Eu estou conhecendo aquele objeto, né? E aí eu vou entender como funciona a governança dele, como funciona, né, a questão de recursos envolvidos, a questão de responsabilidades, a questão de papéis, a questão de unidades envolvidas, né? Como esse processo corre dentro daquela organização. Enfim, conhecer em detalhe, né, de um nível de profundidade que seja adequado, para que você possa, de fato, então, estabelecer testes e fazer o seu trabalho de auditoria. E a análise preliminar, além desse conhecimento do objeto, ela tem uma fase que é a matriz, ou a avaliação dos riscos e dos controles. Uma fase importantíssima, onde o auditor vai conhecer ou identificar a estrutura de riscos daquele objeto de auditoria, para que ele foque os seus testes naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai fazer a diferença em relação àquele processo de trabalho. A partir desse conhecimento da estrutura ou da organização daquele objeto e da estrutura de riscos e controles existentes, eu vou ter as condições para definir os meus objetivos específicos da auditoria, que aqui na CGO a gente materializa na matriz de planejamento, onde a gente vai ter as questões de auditoria, e aí igual a objetivos específicos do trabalho, e o desenrolar com os testes que farão, né, a testagem daquela parte do objeto, daqueles riscos, para responder a essas questões de auditoria. As questões de auditoria, elas decorrem dos riscos. Então, à medida que eu considerei um risco elevado, ele será objeto de uma questão de auditoria, ou de um conjunto de riscos, né, se materializará em uma ou mais questões de auditoria, e também ele vai me dar o tipo, a natureza do teste. Porque se aquela estrutura de controle é boa, é adequada, eu vou ter mais testes nos controles. Enquanto que se a estrutura de controles é ruim ou ela é inadequada, eu vou ter mais testes substantivos nas transações. A matriz de planejamento, como segunda fase, ela vai estabelecer, então, questões de auditoria, os testes, os critérios de avaliação e outras informações necessárias, por exemplo, aonde a informação está, o que eu preciso, né, de informação, aonde ela está e por aí vai. A terceira fase, ainda relacionada ao planejamento, ela é denominada de escopo. E o escopo aqui na verdade, não é a definição do escopo, porque a definição do escopo você faz exatamente nas suas questões de auditoria, ok? A partir da avaliação dos riscos, mas é uma documentação do escopo do trabalho. O que é isso? Onde a gente vai informar e registrar as amostras, né, sobre o que eu estou aplicando os meus testes. Então, por exemplo, licitações do período X a período Y, pagamentos do período tal a período tal, controles relacionados ao processo tal, enfim, a gente vai registrar aqui no sistema. A partir daí a gente passa para a quarta fase. A quarta fase é a execução da auditoria. Eu vou pegar cada um dos testes estabelecidos no planejamento e eu vou aplicar esses testes e documentar esses testes. Então, para cada teste, a gente terá aqui uma conclusão, ok? Uma identificação de quem fez e
a possibilidade ou a necessidade de você acrescentar ali papéis de trabalho e evidências. Quando eu falo aqui evidência, eu estou me relacionando mais a cópias, registros fotográficos, enfim, depoimentos, alguma coisa nesse sentido. Então, nós teremos aqui registrando que os testes definidos no planejamento foram realizados, qual a sua conclusão e qual a base, papéis de trabalhos e evidências que sustentam os resultados alcançados. E a gente passa para a próxima fase, na verdade aqui são duas fases, relatório de auditoria preliminar, relatório final, fizemos aqui mais para uma forma de ficar visualmente melhor, mas o sistema vai dividir no relatório preliminar de auditoria, onde o auditor, né, sobe aquela informação, carrega o relatório, encaminha para a supervisão e aí encaminha esse relatório para o gestor, né, que vai poder se manifestar sobre aqueles achados, eventualmente apresentar alguma informação adicional. Além disso, né, nessa fase, e ela não está no sistema, mas ela vai estar aqui junto, né, ela vai acontecer, que é a reunião de busca conjunta de soluções, aonde as propostas de recomendações são apresentadas às unidades, discutidas com a unidade, validadas com a unidade, para que se consubstanciem depois em recomendações que serão monitoradas. Fechado isso, a equipe vai fechar o relatório final de auditoria, fazer o seu encaminhamento, e a última fase desse processo no sistema, chamada de fase de achados, na verdade, é o registro dos das achados de auditoria no sistema. O relatório funciona com o Word, né? A gente vai usar o aplicativo de edição de texto, vai carregar isso para lá. Houve muita discussão aqui se deveríamos fazer uma edição do próprio relatório dentro do sistema e decidimos que não, por vista de que nossa prática demonstrou que normalmente as pessoas faziam no Word e aí copiavam e colavam no sistema, o que acabava gerando problemas de formatação e por aí vai. Então, a gente deixa onde as pessoas realmente gostam de fazer textos, né? Editores de textos, trabalha lá, carrega essa informação para o sistema e aí depois registramos os achados e as recomendações, que vão então ganhar vida própria. Então, temos aí alguns achados na auditoria e algumas recomendações, e essas recomendações, o processo de auditoria ele é concluído no sistema, a auditoria, a execução da auditoria, e as recomendações ganham vida própria, até que elas sejam, né, durante o processo de monitoramento, elas sejam concluídas ou baixadas e possam registrar ou ser aferidos os benefícios decorrentes da implementação dessas recomendações pelo gestor. Então, o ELD vai funcionar dessa forma. A gente vai ter aqui, né, um conjunto de trabalhos que serão previstos ao longo do tempo. Quando esses trabalhos forem executados, eles vão ter esse conjunto de fases, né, que o sistema vai te levar nessa caminhada até que a gente chegue na implementação das recomendações e aferição dos benefícios. Uma coisa importante que o sistema trouxe um grande reforço, né, uma grande importância para o processo de supervisão. Antigamente, o nosso processo de supervisão era muito focado no relatório, uma leitura do relatório, e acabava que o auditor não tinha uma boa documentação dos testes, porque ele trazia para o relatório. A gente tinha relatórios muito extensos, prolixos, né, cheios de informações que interessavam mais à auditoria do que ao gestor. E agora a gente tem, né, uma supervisão de cada uma dessas fases. Cada fase precisa ser aprovada, validada pelo supervisor. Portanto, a gente tira o foco da supervisão apenas no relatório e o distribui por todas as fases da auditoria, o que obviamente garante, né, ou possibilita um processo de supervisão muito mais eficiente, muito melhor e que realmente dá suporte e traz agregação de valor ao trabalho feito pela equipe de auditoria. Fechado isso, eu queria trazer para vocês, e para a gente agora encerrar, algumas informações importantes. Eu tenho aqui, né, um QR Code e o link, né, relacionado aqui a essas informações. Então, aquele infográfico que a gente mostrou aqui na frente, ok?
você tem um link onde você pode usar esse infográfico. Eu vi unidades que imprimiram num banner, colocaram lá na sala do pessoal da auditoria, para que todo mundo tenha isso, as suas informações. Enfim, fica a critério de cada um. Nós temos o link onde você poderá acessar essa informação. Outra coisa importante, eu deixei aqui para vocês o processo de auditoria. Temos também um link onde você poderá acessar e visualizar de uma forma mais precisa, mais clara, todas essas informações. Eu vou falar dele um pouquinho aqui na sequência. E aqui nós temos uma página que temos um benchmarking sobre o programa de gestão e melhoria da qualidade. Aqui a gente vai ter uma série de documentos, de modelos, de guias, onde você poderá utilizar, né, para ter todo esse processo que o EALD não garante, mas ele te ajuda bastante, um processo de auditoria de qualidade. E o programa, né, essas informações aqui vão acabar te possibilitando nesse sentido. Falando do processo de auditoria, eu queria só trazer para vocês, esse link vai te levar a uma página da internet, onde você tem aqui o macroprocesso de auditoria, conforme ele é feito na CGU, ok? A gente tem aqui o planejamento anual baseado em riscos e o planejamento individual baseado em riscos e outras fases aqui relacionadas a monitoramento e por aí vai. E esse processo, ao clicar aqui, por exemplo, aqui no planejamento, né, na auditoria, realizar a auditoria baseada em risco, nós temos aqui, então, o processo desenhado. Isso é bastante útil, né, para os auditores, é bastante útil para a capacitação, bastante útil para vocês reverem, né, se estamos indo no processo. Esse processo foi desenhado segundo normas internacionais e segundo a Instrução Normativa número 3 da CGU. E aí eu trouxe isso aqui para trazer uma informação importante. Cada uma dessas fases, você vê que algumas delas temos documentos, então a comunicação de início de trabalho, a questão do entendimento do objeto, matriz de riscos, matriz de planejamento, papel de trabalho, enfim. E você vai ter aqui, clicando nesses documentos, você terá um link onde você terá acesso a essas informações. Esses documentos também estão todos dentro do sistema EALD, vocês vão encontrar essa informação lá, nós vamos mostrar para vocês aqui ao longo desses dias, mas para quem quiser, ok? Vocês acessam o processo de auditoria usando esse link, ok? Ou esse QR Code aqui, e você terá todas essas informações aqui disponíveis, ok? Porque o nosso objetivo não é apenas usar um sistema, mas nosso objetivo é fazer um processo de auditoria sistemático e disciplinado que agregue valor à gestão com qualidade. Por fim, queria trazer aqui para vocês, né, lembrando, né, nós temos aqui o endereço do sistema EALD. Então, para você acessar, você vai utilizar eald.cgu.gov.br. Esse aqui é o sistema produção, ou seja, onde a gente vai realizar de fato os trabalhos, as auditorias, enfim. E aqui nós temos um ambiente de treinamento. O ambiente de treinamento é o mesmo enderecinho, só que tem esse tracinho T aqui, onde você pode brincar, você pode criar um projeto de auditoria, você pode treinar, você pode fazer testes, e ele não vai ter nenhum impacto, ele não manda informação para ninguém, e por aí vai. E aí, durante o nosso treinamento, durante os próximos encontros, o próximo encontro, inclusive, que a gente vai criar um processo de auditoria no sistema, vocês vão usar o EALD treinamento, ok? Por quê? Porque lá você vai poder brincar, fazer o seu processo de uma forma bem tranquila, sem gerar aqui lixo ou problemas, né? Quando você cria aqui, às vezes, manda uma comunicação para a unidade e aquilo não era sério. Então, é aqui que nós vamos fazer. O EALD de treinamento, ele tem uma questão, ele toda semana, todo final de semana, ele é atualizado. Portanto, tudo aquilo que a gente fez na semana anterior, aquilo é apagado, ok? E ele gera para copiar uma nova versão do sistema, para ele ficar parecido com o sistema que está sempre evoluindo. Então, nós vamos usar aqui durante esse treinamento o EALD normal. Por quê? Porque senão eu vou criar um projeto de auditoria, quando eu for, né, ao tempo que a gente vai gravando, isso não é tão simples, essas informações estariam perdidas aí, porque a gente não vai conseguir fazer isso em uma semana apenas. Então, nós vamos usar aqui o EALD normal, mas vocês vão, para fazer os testes, para fazer a sequência daquilo que a gente está mostrando de treinamento, vão utilizar o EALD treinamento, ok? Então, não se esqueçam disso, é aqui que vocês vão utilizar
a ferramenta para poder gerar um processo de auditoria. E, de novo, só vai conseguir fazer quem está já nos trabalhos, né, com a CGU de implantação do sistema na sua unidade. Se a sua unidade ainda não está habilitada, você não vai conseguir criar uma auditoria nem no treinamento, ok? Então, nesse caso, você vai só acompanhar aqui o treinamento e vai, quando chegar a vez aí da sua unidade, você vai poder fazer a prática, né? Exercitar no sistema de treinamento aí o seu processo de auditoria. Ok? Então, queria deixar isso aqui com vocês. No próximo encontro, aqui na sequência, a gente vai trazer a, mostrando como criar o processo de auditoria no sistema. Então, nós vamos partir do zero, criar um processo de auditoria, mostrar aquelas fases, e depois, durante os dias, a gente vai falar da análise preliminar, da fase de execução, da fase de matriz de planejamento, enfim, todas essas fases a gente vai ter uma abordagem teórica que vai ser muito importante para a gente entender o conceito e, ao final, uma segunda parte onde a gente vai mostrar na prática como aquilo funciona, ok? No sistema. Então, a gente se vê aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.